Num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu nunca vou esquecer de uma frase que um grande amigo meu me falou. Nos momentos onde tudo estiver contra você, lembre-se, o avião decola contra o vento. O Corinthians é um sobrevivente, e é um sobrevivente de péssimas administrações, é um sobrevivente de crise instaurada o tempo todo em todos os setores, é um sobrevivente de um péssimo planejamento, e tudo dando errado, e a gente ainda assim consegue, em mais uma temporada, ser pedra no sapato da porcada, né? Ser pedra no sapato aí do Palmeiras, mas mais do que isso, mais importante do que ser pedra no sapato do Palmeiras, a gente consegue sobreviver, a gente tá vivo na Copa do Brasil, a gente começa a rabiscar a possibilidade de salvar mais uma temporada que tinha tudo pra pisar na nossa cabeça e a gente conseguir reverter esse mata-leão que colocaram na gente. E no Campeonato Brasileiro, aquela coisa, vai levando com a barriga, vê o que acontece. Se terminar no meio da tabela ali é o que tem pra hoje. Esta é a realidade do Corinthians. Comecei falando tudo isso aí porque empatamos em casa contra o Palmeiras e a gente nem pode falar que essa partida foi ruim, um resultado ruim, um desempenho terrível. Defensivamente o Corinthians foi muito bem, o Palmeiras tem um time melhor, mais estruturado. A gente vai falar sobre tudo isso aí, mas vamos com calma, porque eu quero ir parte por parte aqui pra não esquecer nada, beleza? Então comenta aqui embaixo o que você achou da partida, eu leio todos os comentários, respondo uma parcela de vocês aí. Quem for membro do canal eu já respondo primeiro, então torne-se membro também. Deixa o like, se inscreva no canal, já falei de se inscrever no canal, né? Então se inscreve no canal de novo. E quem tiver a condição de fortalecer financeiramente, tem sempre a opção da nossa chave Pix e o valeu aqui, né? Nos primeiros comentários fixados, ok? Bom, eu falei tudo isso aí pensando no Dorival Júnior, acredita? Porque o Dorival, ele entra no Corinthians assim como o Ramon Dias também chegou, assim como o Antônio Oliveira e todos os treinadores nos últimos, sei lá, 50 anos do Corinthians, chegam no momento de turbulência, chegam no momento de crise. O Dorival chegou no meio de um processo de impeachment, o treinador... o presidente que trouxe ele já não tava, aí de repente entrou um interino, aí o interino não sabia se ia ficar com ele, sem tempo pra poder treinar, com aquele elenco extremamente limitado, com sérios problemas que a gente sempre falou, vai capengando aqui. O Dorival não é um treinador genial, é um treinador que tem, né, algumas limitações sérias muitas vezes, e mesmo assim vai capengando, vai levando ele com a barriga, de repente consegue um resultado. Jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos, mas principalmente contra o Palmeiras, é sempre um divisor de água, sempre dá um gás a mais. Parece que o Corinthians entendeu, ao contrário do que estava acontecendo em alguns anos aí, como que é jogar um clássico, que você precisa vender caro cada bola, você precisa brigar, lutar no meio campo, principalmente, que é o coração do jogo, e simplesmente sentir qual que é a pegada do jogo, para que você consiga, apesar de ter um elenco mais com mais problemas e com todo o entorno também ser bem difícil, você consiga entregar o que a gente espera do time, que às vezes a gente nem quer grandes talentos, a gente não quer uma faixinha do Memphis Depay, a gente só quer que o cara dê um carrinho a mais, o cara esteja concentrado na partida, esteja conectado na partida e entenda o que é um derby. E eu tô sentindo, pelo menos nesses últimos 2 anos, aí 1 ano e meio, que o Corinthians tá realmente entendendo esta pegada. E o Dorival chega nesse momento no Corinthians, também conectando a torcida a esta situação. Passa por todas as dificuldades. Hoje, mais uma vez, a gente percebe que o Dorival, né, entende que, ali o empate tá bom, se perder pode arrumar um problema que não precisa, vai ter um tempo de parada agora, vou fechar a casinha aqui, colocou 38 zagueiros, é o que tinha pra fazer, de repente coloca mais o Rian, de repente enfia um Thales Magno do nada lá, Thales Magno que deve estar comendo o Dorival, porque não tem outra alternativa pra pensar na possibilidade de colocar o Thales Magno ali, tirar o Guinegão também, pra mim não fez muito sentido, mas é aquela coisa, fecha todo mundo, que se a gente segurar esses 1 a 1 aí, a gente fica 10 dias em paz. A balança tava já pesando mais favorável pro lado do Corinthians, porque eliminamos os caras na Copa do Brasil, ganhamos o Campeonato Paulista em cima deles. Assim, o empate acaba sendo muito mais pesado pro lado do Palmeiras, que vai sonhar nessa temporada aí com o Corinthians. E aí, meu amigo palmeirense, que já tá aqui cuspindo fogo, meu Deus, já tá aqui querendo, ai, marmita, fica tranquilo, tá? Eu sei que o Palmeiras nos últimos anos vem muito mais estruturado, isso não é segredo pra ninguém. A gente tem tido muita dificuldade com o Palmeiras, realmente, principalmente se a gente for pegar ali de 2019, vai pra cá. Então, assim, não é sobre isso. Eu tô falando sobre o momento e sobre como que o Corinthians sobrevive a tudo isso aí que tá acontecendo. Não leve para o lado pessoal aí, mas admita que neste ano você vai encostar a cabecinha no seu travesseiro e vai sonhar, não com um
mundial que vocês não têm, mas com o Corinthians dando lapada nesse bumbum branquinho que vocês têm aí, tá? Beleza. Como que foi a partida? A partida foi dentro do que eu esperava, tanto que no nosso pré-jogo, comentem aqui embaixo, rapaziada, que participou dos nossos 2 pré-jogos aqui, né, porque caiu energia num deles, aí a gente teve que recomeçar e tal, mas a galera, eu comentei lá, pra mim era um jogo que tinha cara, cheiro e gosto de empate, inclusive meu palpite era 1-1, porque o Corinthians ia ter dificuldades pelos corredores, como teve, né, com o Charles improvisados, quando se pudesse ser o Kaká também seria a mesma coisa, né, não dava pra dar oportunidade agora pro qualquer moleque da base que seja, o Jacaré ou o Caipira, porque seria colocar os moleques numa fogueira desnecessária, porque a torcida tem meio neurônio na cabeça só e não consegue raciocinar que se o moleque fizer alguma cagada, entregar um gol ou não for bem na partida, a galera não vai querer pensar, ele tá no processo de transição, vão querer fritar o moleque pra sempre e acabar com a carreira dele. Então o melhor nesse momento é blindar mesmo, conforme o tempo for passando e os jogos forem chegando, aí sim vai dando minutagem, ou pro Jacaré, ou pro Caipira, ou qualquer coisa, porque a gente não pode ficar sem lateral direito, né, ter que improvisar zagueiro toda hora, esse Charles que é tenebroso, né? E aí, sabendo dessa limitação e sabendo que a gente também não teria o Matheus Bidu na lateral esquerda, e isso aí é um sério problema hoje, porque o Matheus Bidu ele oferece essa parte ofensiva, essa entrega, essa ultrapassagem, a gente perderia os 2 corredores. E jogar contra o Palmeiras sem ter como espetar os 2 corredores, aí é quase que uma maneira kamikaze de você enfrentar, porque o Piquerez ele é muito ofensivo e o Diay, que a gente tava pensando antes de entrar esse tal de Kelvin aí, Keno, sei lá como é que é o nome desse maluco aí, tá? Aí você não incomoda os caras e aí eles vão ter mais liberdade pra ficar agredindo. Então era tendência que o Corinthians iria sofrer nessa parte defensiva, meio campo também com sérias fragilidades, quando a gente pensa que o Maicon não marca ninguém, o Breno Bidon nessa parte mais física, apesar que o Breno Bidon hoje pra mim fez uma boa partida, e também tem o Garro ali, o Memphis, não são marcadores, e aí se você perde o meio campo, você acaba sofrendo muito mais. Foi isso que aconteceu, deu a lógica no meu ponto de vista, o Palmeiras foi melhor na partida, a gente conseguiu agredir eventualmente, o Palmeiras sai na frente com um pênalti que tentaram problematizar 1000 vezes aí, tem juiz que não dá e tal, mas pra mim foi, o Charles chega todo estabanado na bola assim, bate no cara, o cara tá de costa, é a deixa pro atacante, é isso que tá falando, não precisa ser muito pênalti, se for um pouquinho pênalti é pênalti, e aí o cara simplesmente percebe que tá vindo uma mula, uma anta estabanada atrás dele, ele só vai deixando o corpo assim, a hora que deixa o corpo, o Charles bate no pé, bate no joelho, bate na nuca do cara, só falta, sei lá, puxar o cabelo dele numa guerra de sumô lá dentro da área, e aí pênalti, né? Vitor Roque bate muito bem, né? Soltou uma paulada, não teve nem chance aí pro Hugo Souza, 1-0 pros caras. Mas é aquela coisa, né, cara? O Coringão é embaçado, o Coringão é muito louco, e aí a gente conseguiu com um cruzamento na área. O Gustavo Henrique, mais uma vez, que vem se tornando uma peça fundamental, não só defensivamente, mas na parte ofensiva, sobe de cabeça, e o Piquerez, o Piquerez, ele queria fazer um gol, ele queria mesmo, e aí ele foi lá e ajudou nós, porque tem épocas que as coisas dão certo. Lembra há pouco tempo, quando saiu uma falta pro Palmeiras na entrada da área, eu acho que o Rafael Veiga foi bater, tinha um maluco deitado na barreira, pega na cabeça dele e vai no canto do Donelli? Então, essas cagadas acontecem e às vezes acompanham quem realmente está em melhor fase. A sorte ajuda um pouco nesse sentido. E aí o jogo ficou mastigado ali, com poucas oportunidades, nas bolas que o Hugo Souza foi exigido, ele trabalhou e trabalhou bem, teve uma bola cara a cara do Maurício, eu acho que o Hugo Souza conseguiu fazer uma boa defesa, o Everton pouco ou nada trabalhou, né? Eu nem vi uma defesa, não tô lembrado agora, você pode me corrigir aí, tá? Uma defesa do Everton realmente não teve. Até porque a gente encaixou lá, né? A gente não, né? O Dorival, né? Colocou o Guinegão lá na frente, como se fosse um pilar, e deixou 4 zagueiros gigantes em volta dele. Ele ficou sofrendo lá, ficou batendo cabeça, igual acontece muitas vezes com o Yuri Alberto, que é um problema, então, do sistema do treinador. No segundo tempo, voltam iguais ali no começo, aí começa o Palmeiras um pouquinho melhor, o Corinthians tentando aproveitar um pouquinho mais do espaço, valorizando a posse de bola. Ficou esse jogo amarrado, amargado e chato até o final, pegado daquele jeito. As substituições do Corinthians, já a gente vai falar sobre as notas, eu achei que não foram bem feitas, porque quando você abre mão de ter um lateral ali, você colocar mais um zagueiro e depois ainda colocar mais um volante de contenção, você mais uma vez chama o time adversário, e o time do Palmeiras é um time forte, é um time que tem, né, atletas que podem fazer a diferença nesse sentido, dá muita sorte pro azar. Mas o Corinthians conseguiu um ponto, e agora tem um tempinho aí pra poder treinar mais um pouquinho, pra voltar pior, porque é assim que o Corinthians faz. O
Corinthians fica 10 dias parado, volta e toma um pipoco do Santo André, do nada, assim, né? Mas a gente vai ter um tempo pra poder treinar. Tamo no meio da tabela, pra mim, dentro da expectativa, desde o começo do Campeonato Brasileiro, eu falo a mesma coisa aqui. O Corinthians é time de meio de tabela nessa competição. Não corre risco de rebaixamento e nem corre risco de título. É ali no meio da tabela, e conforme a Copa do Brasil foi se desenhando pra gente, a gente começa a pensar, pô, olha só, talvez a nossa temporada seja salva por algo próximo disso. A Copa do Brasil, né, eu diria que a gente tá a um passo da semifinal. Na semifinal a gente pega um eventual Cruzeiro aí, depois na final, se a gente conseguir passar o Cruzeiro, o Botafogo, é perfeitamente plausível e possível de acontecer, mas de fato não é o que o Corinthians mereceria. Eu não tô falando de grandeza, de história, de glórias, eu tô falando sobre o processo administrativo e o planejamento, como sempre, tá? Vamos para as notas aqui, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha, se você discorda ou não das notas. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui depois daquele pós-jogo que eu acabei sendo injusto com o Hugo. Eu cheguei a comentar no pós-jogo aqui? Comentei, né? Porque eu tinha esquecido que o Hugo tinha feito uma defesaça aí. Hoje eu vou valorizar muito o Hugo Souza aí. Pra mim, e pode ser apontado por você como o melhor jogador da partida. Eu vou colocar o Gustavo Henrique como melhor da partida, mas vou dar a mesma nota do Hugo Souza. Hugo Souza, nota 9. Partidaça quando ele foi exigido, quando ele foi cobrado pra poder fazer a diferença. Mais uma vez ele fez, e prova pra um bando de corneteiro filha da puta que tem aí, que o Hugo, que ele pode sim ser um dos caras da seleção. A respeito do Hugo na seleção, eu tô vendo muita gente cornetando, uma porrada de gente mau caráter pra cacete, picareta e tal, né, problematizando isso. Eu vejo o Hugo na seleção, e por acompanhar o Corinthians dia após dia, todos os dias aqui, e trocar ideia, a gente sabe o que o Hugo tá rendendo, e o Hugo merece estar na seleção. E isso não é demérito pro, sei lá, o Everson do Atlético Mineiro, pro Everton do Palmeiras, pro Jardim do Vasco e tal. Não, se esses caras fossem, o Jardim principalmente do Vasco, eu acharia justo também. Mas como a gente tá falando do Hugo, que a gente acompanha, ele tá lá por mérito dele. E ele prova que não é só um pegador de pênalti, que tá evoluindo muito aí na carreira. Tomara que ele continue nessa pegada aí. E, bom, Hugo Souza, nota 9. Charles, o pior jogador do jogo, pior jogador da partida, tomou 28 canetas, sem contar que fez o pênalti, ele tava completamente perdido. Eu fico mal de dar o pior jogador da partida para o Charles, porque ele não é lateral. E aí, ele é horrível, ele é grosso, só que ele não é lateral. Aí você cobrar ele ter um ótimo rendimento, ou pelo menos um rendimento mediano, sendo improvisado, é um pouco severo demais, mas comenta aí se você discorda ou não, senão eu vou colocar uma segunda alternativa de pior da partida, nota 1 para o Charles. Eu tô dando essa nota 1 puxado no ele tá improvisado ali, porque eu não lembro dele me oferecer algo que eu pudesse colocar algum ponto na nota dele. Ramalho, dupla de zaga, eu achei que foram muito bem. O Ramalho teve alguns momentos no primeiro tempo que deu uma vacilada, mas de modo geral tava muito firme na zaga, tava conseguindo ter bons desarmes por baixo, tava conseguindo estar bem colocado, ele que não é muito alto, mas ele conseguia estar bem colocado, e também apoiando e estando bem taticamente, bem posicionado. André Ramalho, nota 7, e o Gustavo Henrique, que participou diretamente do gol, que cabeceou, deu assistência pro Piquerez fazer o gol lá, tô dando nota 9 também, então nota 9 pro Gustavo Henrique e nota 9 para o Hugo Souza. Angileri, boa partida também do Angileri. Fazia tempo que o Angileri não rendia num bom nível, e quando a gente exige defensivamente do Angileri, ele consegue entregar mais uma vez contra o Palmeiras, por coincidência, nota 7 para o Angileri. É isso que eu falo de elenco equilibrados. Todos os setores, todas as peças, todos os jogadores deveriam ter reservas, e esses reservas, quando tivessem a responsabilidade de jogar, entregassem minimamente algo que o titular entrega. O caso aí desta situação de Matheus Bidu e Angileri, não é a regra desses dois durante todo esse tempo com a camisa do Corinthians, mas é isso que eu espero de um elenco equilibrado. Ranieri, pra mim, fez uma boa partida também, tava do nosso setor defensivo de meio campo, pra mim ele tava o mais concentrado na partida, nota 6,5. Breno Bidon, nota 6, principalmente o segundo tempo do Bidon foi muito bom no meu ponto de vista. Michael, nota 3,5, é o que destoou ali no meio, talvez você discorde, teve uma finalização no primeiro tempo, e ainda, sabe, ele nunca tá na jogada, e quando tá na jogada ele não acrescenta, no meu ponto de vista, nota 3,5. Rodrigo Garro, nota 4,5, achei uma partida meia bomba do Rodrigo Garro, pouco oferecendo ali, mas conseguiu participar em alguns cruzamentos importantes, participou, se movimentou bastante e tal. Aí eu entro aqui, ó. Qual que é a segunda opção de pior jogador da partida? Quando a gente pensa assim, pô, o Charles já não tem muito pra entregar,
O custo-benefício dele a gente nem questiona. Ele tá improvisado na lateral direita e a gente olha pro Memphis Depay, aí o atleta gourmetizado, fitzinho com o MC Ariel, que parecia estar jogando em câmera lenta, como a própria primeira-dama falou aqui no nosso pré-jogo. E aí a gente olha pro Memphis e vê uma partida tenebrosa onde ele erra absolutamente tudo. Ele não conseguiu ser participativo e parecia estar realmente pesado dentro de campo. E um cara que recebe 4 milhões e meio, 5 milhões, cada um especula um valor aí, é um cara que não se paga nesse sentido num jogo grande, que ele deveria aparecer, deveria chamar a responsabilidade. Ele não tirou a 10 do Rodrigo Garro, ele deveria ser o 10 do jogo. Então, pra mim, o 2,5 do Memphis, ele acaba sendo pior do que o 1 do Charles. É porque é desproporcional, completamente fora da realidade do que o Memphis custa para o Corinthians, nota 2,5, e vale sim o pior da partida para ele. Guinegão, nota 7, oposto do Memphis, exatamente o oposto, oriundo da base, nesse período de transição, correu a vida ali, se for pegar o GPS dele ali, ele deve ter corrido uns 28 quilômetros lá, né, correu uma maratona inteira, e estava participativo, e além de participativo, tecnicamente estava conseguindo ganhar algumas jogadas, mesmo estando encaixotado no meio de dois zagueiros experientes, principalmente o Gustavo Gomes, né? E o Guinegão, não, como é que é o nome? O Murilo, que bate até na mãe dele. Nesse sentido, nota 7 pro Guinegão, acho que tá justo. João Pedro Choca, pra mim, entrou e cumpriu a função, nota 4,5. Rian entrou muito mal, tô dando nota 1 pro Rian, mas aí como ele jogou menos tempo, por isso que o pior da partida acaba ficando pro Charles, mas a nota 2,5 pro Memphis é pior do que a nota 1 pro Rian. Coloque isso na sua cabeça. Vitinho, pra mim, entrou ok, nota 5,5, ele tava participativo, mas daquele jeito também, né? Com aquela preguiça que já contaram pra gente, já deram um spoiler de como é Vitinho com a camisa dos times que ele joga. Kaká, nota 4,5, entrou pra cumprir a função e também cumpriu. E o Thales Magno, hein? Eu poderia ter dado o pior da partida para o Thales Magno, só que aí o Thales Magno jogou 10 minutos, ele deve ter jogado. Só que 10 minutos já foi o suficiente pra gente concluir que ele deve estar comendo o Dorival. Porque quando a gente pensa que o Thales Magno tá na frente do Kaique ainda, depois das exibições do Kaique, aí é piada, cara. Aí realmente só isso, nada vai explicar isso aí pra mim, tá bom? Comenta aí embaixo se você discorda de alguma nota. Hoje eu tomei cuidado pra não pular ninguém, tá bom? E aí se você perguntar pra mim a nota do Dorival, pra mim, na escalação, ele fez meio que dava pra fazer mesmo, então pode ser uma nota 5 no geral aí. E as substituições, quando ele recua muito o time, eu não gosto, dá até pra puxar um pouquinho mais pra baixo, é um problema. Que por enquanto não tá gerando problema, mas uma hora vai. E na hora que gerar o problema, aí vai ser aquela coisa, pô, retrancou. Ah, mas aí fechou a casinha também, é claro que vai dar merda e tal, né? Também não estou comemorando empate, mas simplesmente constatando que no meio de toda essa turbulência, o Corinthians ainda assim consegue sobreviver, como eu falei aqui no começo do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal. Quem puder fortalecer financeiramente, saiba que isso ajuda demais o nosso trampo aqui. E é isso, né? Quer falar alguma coisa, primeira dama? Hype o vídeo, a primeira dama sempre lembra que eu esqueço isso. É hypar o vídeo, clica no hypar aí que joga ele pra cima e ajuda demais aí. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias, tamo junto, é nóis.